Em relação à prioridade e agilidade, esse é um tema, no mínimo, interessante. Quando eu comentei no início com relação à prioridade registral, a prioridade registral ela é tão importante para o sistema registral imobiliário, justamente para saber quem vai registrar primeiro, qual título vai ingressar primeiro no folio real, que todas as determinações e a lei não dão prioridade, por exemplo, nem para o idoso. Então, se aparecer lá no meu balcão para pegar a senha, para protocolo, não abre itens para idoso, gestante, etc., porque não tem prioridade para protocolo. Não existe prioridade nem para idoso, gestante ou qualquer forma para prenotação. A prioridade existe para certidão. Então, se ele for buscar uma certidão, tanto que você pode ver que o boom do pedido clicou lá em certidão, abre os itens. Idoso, gestante, preferencial, aí abre sem preferencial, em certidão. Para prenotação, protocolo, não existe prioridade alguma, para ninguém. Por quê? É quem chega primeiro. Tem prioridade para registrar o seu título. E esse é um dos pontos que muito se comenta. Às vezes demorou um pouco. Até a doutora Renata comentou aqui como que é um fluxo interno do cartório. Mas, e esse é o ponto do fluxo e dos prazos, a gente tem, prazo geral, 10 dias úteis para análise. E mais 10 dias úteis para o cumprimento da diligência e eventual que a parte tem, e, ao final, 5 dias úteis se diligência cumprida. E aí que é o problema. Nesses primeiros 10 dias úteis, se o título já estiver completamente pronto, acabado, com todos os requisitos cumpridos, a gente consegue o quê? Registrar. Quando ele não está pronto, acabado, não sei se vocês se recordam do fluxograma, vai para a diligência. Indo para a diligência, se abre 10 dias úteis para o usuário, e aí que é o problema. Quando volta, ele volta para o fluxograma lá no começo da edição. Então, a celeridade almejada, ela acaba o quê? Sendo inviabilizada. E, de novo, pensar em um protocolo, 2, 3, 10, 50, o que acontece? Você diminui o fluxo e a celeridade do todo. Então, assim, se tudo caminhasse, todos os atos estivessem plenamente cumpridos, os requisitos, ganharia agilidade em todos os protocolos, consequentemente reduziria, no geral, os prazos. Eu apontei aqui um dos principais pontos, que são os principais problemas que reduzimos, para tentarmos reduzir cada vez mais o nosso tempo de análise, são a falta de documentos, muitos, por vezes, principalmente documentos mais técnicos, memoriais, etc. Muita gente, às vezes, protocola para que o registro de imóveis faça correção, e protocolos evidentemente errados, que não comportam de maneira alguma registro, também apresentam, de tudo. E eu trago aqui as principais soluções para resolver todos esses itens. Primeiro, conferir os documentos mínimos necessários, solicitar ao responsável pelo documento sua correção antes do protocolo, e com relação ao título, essa correção antes do protocolo. Nos documentos mínimos necessários, tanto no site do segundo registro de imóveis quanto no site do primeiro registro de imóveis, há uma lista de diversos documentos mínimos necessários para diversos tipos de atos. Permuta, vocês imaginarem, inventário, loteamento, entre outros. Aqui eu trago como exemplo, e esse é um outro ponto que convém aqui ressaltar. O que acontece? A legislação ela é dinâmica. A gente segue leis federais, estaduais, normativas, então Código de Normas, por exemplo, do Estado do Paraná,
Só para vocês terem uma ideia, nos últimos, vamos considerar que um ano, ele alterou pelo menos 3 vezes. A última alteração que ocorreu recentemente, em março, incluiu itens que nunca outrora foram solicitados, como, por exemplo, a avaliação do imóvel para fins de TBI para uma subdivisão ou unificação. Isso nunca foi solicitado, não tem nenhuma finalidade prática, pois o ato de subdivisão ou unificação não é com valor declarado, ou seja, não se altera em nada o valor, não muda nada a tabela, não tem custo a mais para ninguém, mas é um documento a mais que o Código de Normas do Paraná resolveu incluir. Então, essa questão, e esse é o ponto, sempre o site, ele tem um período de adaptação, mas a gente sempre mantém ele atualizado. E esse é um ponto, mesmo que, mas eu já olhei no site, eu já vi ano passado, peço que realmente vejam com uma frequência um pouco maior, né? Não precisa ver todo dia, não, né? Não tem alteração legislativa assim também a todo momento, mas sempre estar atualizado, sempre tem algumas mudanças, alguns acréscimos, algumas supressões, e isso sempre tem no site. Então, assim, a falta documental, o que a gente poderia imprimir ainda mais celeridade para o registro, para subdivisões ou o que fosse, poderiam ser supridas o quê? Com a apresentação desses documentos já na prenotação. Ou seja, analisando os documentos mínimos necessários, a gente já consegue o quê? Rapidamente entregar o registro. Tem casos, por exemplo, de georreferenciamento no segundo registro de imóveis, que em uma semana estava analisado, processado, registrado, georreferenciado e certificado. Por quê? Foi apresentado todos os documentos, tudo exigido certinho. A gente conseguiu rapidamente analisar e finalizar. Em compensação, por vezes tem comprimento que volta, cancela a prenotação, vai de novo, aí falta mais uma coisa, volta de novo. Por quê? Desde o início não analisou os documentos mínimos necessários. E esse é o ponto. Esses documentos é o mínimo. A gente pode, dado o caso concreto, solicitar outros. Tem outras situações.